Pronto, agora eu vou compartilhar. Então, esse é o nosso quarto encontro dos cuidados que qualificam a alimentação. E no encontro de hoje, a gente vai começar com uma ampliação cultural, e daí a gente vai conversar sobre aquela pesquisa que o pessoal da gestão fez e que traz algumas questões de alimentação. Então, a gente vai fazer uma análise desse pedacinho da pesquisa. Daí a gente vai fazer uma reflexão sobre como as emoções, o confinamento, o isolamento social impactam o ser humano. E daí a gente vai conceituar a alimentação como escape e como compensação. E daí a gente finaliza com algumas tarefas e alguns avisos. Então, nosso objetivo, ele é implementar o planejamento com os comitês para qualificar o serviço de nutrição e alimentação no atendimento coletivo e individual das crianças, com dificuldades alimentares na unidade escolar. Então, esse que é o diferencial do encontro de hoje, a gente falar sobre essas dificuldades. Quais são os nossos objetivos específicos? Discutir o impacto das emoções sobre a alimentação, refletir sobre como intervir, como minimizar essas dificuldades, pensar como trabalhar no coletivo e individualizar o atendimento, e elaborar um plano para ajudar as crianças a nomear e reconhecer as emoções desses tempos. Então, como ampliação cultural, a gente escolheu, eu não sei se vocês, não, acho que vocês não me veem, né? Mas eu coloquei a fotinho Está aqui. vendo, sim. Mas você consegue me ver também, eu mostrando o livro? Sim, consegue. Tá bom. Então, a gente escolheu um trechinho desse livro, que é uma história contada sobre o encontro com Loris Malaguzzi. Né? O Loris Malaguzzi, eu não sei se todo mundo sabe, ele foi um pedagogo italiano, e ele que é o grande inspirador de toda a educação de Reggio Emília. Então, é uma cena que é uma professora que encontra com Loris Malaguzzi num congresso, e ela vira para ele e pergunta: como vocês trabalham em Reggio Emília a formação da personalidade, o esquema corporal ou o processo de identidade? E daí ele responde: o melhor é que a cozinheira da escola prepare um bom bolo para dar de presente aos avós e às avós na escola. Né? Daí todo mundo deve achar que ele é louco, né, de responder uma coisa dessas. E qual que era o contexto dessa história? Muitos avós, quando eles olham para os seus netos, encontram os seus netos, eles falam: ai, coitadinho, ai, pobrezinho. Na verdade, é porque eles têm aquele olhar de ainda que é aquela criança que não faz nada, né? Que é aquele ser passivo, que não sabe fazer as coisas, né? Então, daí ele fala assim: falta conhecimento e, principalmente, confiança. Uma das formas mais comuns que temos de criar laços de amizade, de falar de maneira descontraída e de aproveitar o momento é comendo juntos. A pedagogia tem muito que aprender com a gastronomia. Para isso, é imprescindível que as escolas infantis tenham cozinha própria. Opa. Voltemos ao bolo. Se recebemos os avós com hospitalidade, eles apreciam e saboreiam o bolo e enchem o estômago. Criamos as bases de uma comunicação de sucesso para dialogar sobre as extraordinárias capacidades de inteligência das crianças. E assim, os avós entendem e podem mudar sua imagem a respeito dos seus netos, reconhecê-los com mais potencialidades. Isso repercute, evidentemente, no processo de construção da identidade ou da personalidade. A conclusão parece sugestiva e provocadora. Menos programas ou unidades didáticas e mais bolos ou comidas para compartilhar com as famílias dentro da escola. Né? Acho que muitas de vocês devem ter esse livro, não sei se já tinham se deparado com esse trecho, mas queria saber o que vocês acharam, o que tocou vocês nessa leitura. Eu vejo sempre assim, né? O acolhimento
você quando recebe uma pessoa e você dá um acolhimento a ela, uma recepção, às vezes com um cafezinho na entrada, quando você faz uma reunião com as famílias, né? Um cafezinho, e a cozinheira da creche, ela sempre se dispõe a preparar algo para eles, é uma coisa de coração. E eu vejo que isso faz muita diferença. Parece que você quebra aquele gelo, né? Às vezes os pais vêm preparados para brigar, para chamar atenção, para falar isso acontecer, mas aí quando ele chega, você se surpreende assim com um gesto simples, né? Oferecer um pedacinho de bolo, um cafezinho pretinho, um acolhimento assim caloroso, e aí você já mostra para ele que ali é um ambiente diferente. Opa, pera, não é bem o que eu pensava, né? Porque quem não frequenta um SEI não sabe como é o dia a dia lá, né? Não tem noção. E eles fazem uma imagem do SEI como se fosse uma coisa horrorosa, né? Alguns avós, algumas famílias. Mas eu acredito que essa questão do acolhimento, assim, quando é uma coisa assim bem gostosa em todos os sentidos, você quebra aquele gelo, você traz a família para dentro. E quando ele fala a questão do estômago, que você come, você acolhe o estômago, a pessoa fica bem, a pessoa se sente bem, se alimenta o corpo e depois ela vai alimentar a alma com que a gente vai passar. Eu acho espetacular esse livro da complexidade das relações. E é bem assim, são detalhes, são coisas pequenas, são detalhes, que faz toda a diferença. Gosto muito desse livro. Oi, posso falar? Pode sim. Silvana. Pode vir. A Gisele falando me lembrou muito dos outros encontros que nós fizemos, quando falamos aí da comida da alma, enfim, o quanto que a comida ela realmente cria aí vínculos afetivos, né? E nós sempre deixamos na entrada do SEI um chá na hora da entrada, né? E a gente faz um chá com canela que fica muito gostoso. E várias pessoas falam, ai, me dá receita, em nenhum lugar eu tomo chá do jeito que vocês fazem aqui. E, na verdade, se bobear, eles até tomam até melhores do que lá. Mas realmente é porque tem todo o contexto, né, que a Gisele falou de acolhimento, carinho, que é preparado. E logo no começo, quando eu comecei a ter essa ação, às vezes a cozinheira esquecia, às vezes eu não entrava às 7, entrava às 8, quando eu chegava lá e não via a garrafa, Vilani, você esqueceu o chá, ai, Silvana, desculpa, é tanta coisa. E graças a Deus, hoje, independente de eu chegar às 7 ou às 8, a garrafa está sempre lá, porque elas já internalizaram essa necessidade, e tanto elas perceberem os pais elogiando, elas já também não conseguem deixar sem. E eu acho muito importante essa forma de acolher, e por isso que eu falei que me lembrou da comida da alma, porque minha mãe trabalhava tanto e a forma que ela encontrava de acolher a gente era através da comida, que ela acordava às 4 da manhã para deixar pronto para a gente almoçar. Então, o alimento para mim é um... E eu acho que hoje acabo copiando isso com os meus filhos, porque eu não tenho tempo para nada, mas a comida eu faço questão de deixar pronta. A comida, para mim, é uma forma de acolher, assim, uma das formas mais... das maneiras mais acolhedoras, de demonstrar o tanto que a gente se preocupa com o outro, sabe? É isso, só copiei o que a Gisele falou, eu acho. Ô, Silvana, mas você traz um elemento que é muito legal a gente pensar, né? A diferença, por exemplo, dessa pessoa da cozinha fazer o chá porque a diretora mandou, tipo, eu preciso deixar o chá porque a diretora mandou, senão a diretora vai chegar e vai me dar uma bronca, ou ela fazer o chá porque ela percebeu o valor desse chá, né? Claro, foi uma orientação da diretora, a diretora deu essa sugestão, que fez a primeira recomendação, mas na hora que ela percebe o quanto isso é significativo, ela não vai fazer porque a diretora pediu, ela vai fazer porque ela percebe que é importante. É isso mesmo, Mariana, porque os pais iam na cozinha elogiá-la. Tinha pai que falava assim para ela, olha, esse é a primeiro, tem um que ainda falava, é a primeira coisa quentinha que eu tomei hoje cedo.
eu saí de casa correndo, não tomei nada. Então, eles já chegavam lá sabendo que aquele chazinho quente, mesmo em dias de, independente de estar frio ou calor, acolhia mesmo. E os pais, quando iam na cozinha para elogiá-la, para falar, para agradecê-la, ela ficava maravilhada. A partir dali, é o que você falou, ela sentiu a necessidade, que muitas famílias ali era o primeiro cafezinho que tomava, ia para o trabalho muitas vezes com o estômago vazio, né? Então, ela percebeu o quanto foi gratificante ter aquele ato. Não era só simplesmente fazer o chá, era muito mais do que aquilo, né? Muito, muito bom. Legal. E Acho que a posso Juliana... acrescentar? Pode. Você ia falar. Não, só acrescentando o que a Silvana estava dizendo, muitas vezes a gente mostra para os funcionários qual é a intenção através dos atos, né? Porque a gente ensina a todo momento. Então, a intenção do chá, ou do café, ou do bolo em receber as famílias, é essa questão do acolhimento. E as pessoas que fazem, que trabalham na cozinha, muitas vezes estão fazendo o seu dia a dia corrideiro, tem que fazer, tem que fazer. Quando começa a perceber qual é a intenção, o propósito disso, as coisas começam a fluir tão naturalmente que elas não percebem, mas já estão dentro de todo. Peguei a ideia, legal, gostei da ideia, vou fazer isso. Lá no SEI, a gente sempre tem algo até na saída, né? A gente deixa lá, às vezes, o bolinho, às vezes é um caldo que elas fazem para as famílias, para os transportadores escolar que passam. Então, quando não tem, eles chegam, poxa, hoje não tem nada. Eu falei assim, hoje não tem nada. Mas é bem isso mesmo. É a questão de você entender a intenção do trabalho e acaba ficando natural. Isso é bom. Legal. Eu acho que uma coisa interessante aí é que as cozinheiras, a equipe de apoio, eu acho que elas precisam, na verdade, de uma ajuda muito grande da escola como um todo para a construção da identidade profissional, que ela só vai perceber, né, quando alguém elogia o seu trabalho. E são esses detalhes, parecem detalhes, que são muito significativos, tanto para a identidade desses profissionais que estão ali, que aí vai dando outro sentido para o trabalho delas, como também para aquele que recebe aquilo que elas fizeram, e que vão e reconhecem. Então, eu acho que essa parceria, né, que é construída por um detalhe, se a gente pensar, é um detalhe, um chá, ou um café, ou um bolo, é um detalhe, né, do cotidiano ali da escola. Mas é isso que diferencia o trabalho, é isso que dá para o outro a ideia de cidadania e para aquele que trabalha também a ideia de cidadania. Eu falo que a alimentação ela é feita nesses cuidados miúdos, assim, nessas delicadezas, vamos dizer, nessa coisa de humanidade, né? Que é só quando eu sou, na verdade, humano, que eu reconheço o outro, tal, é que eu faço essas delicadezas, que elas aparecem. Porque a tendência, né, se pensar na escola, a alimentação só para criança, não é para os adultos, enfim, mas esses detalhes que humanizam a família, humanizam, na verdade, os profissionais. Então, acho que pensar nisso, que isso tem de fazer parte do serviço, né, de nutrição e alimentação da escola, que está nessa coisa delicada, né? Que é delicada mesmo, que nem todos conseguem perceber de imediato, né? Muito bom, vamos seguir? Eu acabei não falando o nome do livro, né? Esse livro é o Complexidade de Relações na Educação Infantil, do Alfredo Oyuelos e da Maria Antônia Rieira. Bom, vocês lembram quando a Val e a Alica apresentaram a pesquisa grande e etc. E aí eu peguei só esse pedacinho da pesquisa que fala do comportamento que os pais enunciaram, não é, que havia passado por mudanças, né?
Alguns eles detalham mais, outros menos, e aí eu resolvi partir daí para a gente fazer uma reflexão sobre o que essa pesquisa nos indica, né? Então, assim, o azulzinho primeiro aqui, 566, a família diz que a criança mudou de comportamento. No vermelhinho, que é de alimentação, ele diz que come de mais ou de menos. Aí tem um verdinho, olha como a alimentação e o verdinho estão muito próximos, né? Que faz birra, é mal criado, não obedece, né? Depois tem os 123 aqui que estão tendo pesadelos, acordando à noite e tal. Olha esse número, 779 das crianças estão fixadas na TV o tempo todo, na tela. E isso é uma coisa para a gente guardar, né? Para a gente depois pensar o que é que a gente pode fazer para arrancá-los da tela, vamos dizer assim, né? Aí tem 91 que voltaram a fazer xixi na roupa ou na cama. 595 que chora à toa, faz banha. Nossa, 508 que pararam de falar, né? 528 que estão brigando com os irmãos e 241 outros. Bom, o que esse panorama nos dá, né? Na verdade, os pais, quando relatam essas mudanças, obviamente que é o olhar dos pais sobre uma série de coisas que eles percebem nas crianças, não é? Mas, se eu for olhar bem de perto, com uma lupa bem grande, na verdade, o que está acontecendo ali é os pais nos dizendo que as crianças têm expressado N emoções, N sentimentos em ações que são do cotidiano, né? Que são essas ações de se alimentar, de ir ao banheiro, de sono, de brincadeira e etc. E não esquecer que, óbvio, que essas informações são dadas pelos adultos e que também esses adultos estão vivendo as mesmas emoções, esses mesmos sentimentos. Agora, é preocupante a gente ver que, na verdade, tem um número, né, em 900 crianças, a gente ter um número, por exemplo, tão alto de crianças, né, que estão manifestando aí, por exemplo, birra, não obedece, malcriado, tal, come demais ou come de menos. Por que eu estou pegando essas duas barras aqui? Porque, na verdade, elas fazem parte mais ou menos da mesma coisa, né? A birra, ela também vai aparecer lá na mesa, e vai estar dentro dessa coisa. A criança não come, está muito seletiva, ou então ela come demais ou come de menos, né? No olhar dos adultos, né? E acho que vale a pena a gente também pensar que, por exemplo, se eu estiver triste, eu particularmente, na verdade, eu tenho a característica de deixar de comer. Esse é um comportamento. Então, o que eu estou querendo dizer é que as emoções, as mais diversas, elas impactam no comportamento, e aqui a gente vai pôr um olhar para a alimentação, obviamente, que impactam sobre outras coisas, mas aqui a gente vai olhar para o processo de alimentação, impactam pesadamente na alimentação. Eu estou querendo dizer também que, na verdade, o problema não é a comida. Na verdade, a comida revela um sintoma, né? Então, esses comportamentos, eles são sintomas de as emoções as mais variadas, que, se eu quero fazer um bom trabalho na escola, eu vou ter de ter um olhar mais apurado. Que emoções são essas? Que sentimentos são esses que estão aí vagando na vidinha das nossas crianças e que estão impactando na alimentação em particular, que é onde a gente vai olhar. Eu sempre penso
que a gente vai ter de fazer uma busca, né, desses sentimentos e tentar minimizar um pouco o olhar dessa família, porque ele também está permeado pelos mesmos sentimentos que as crianças estão falando. Então, a família ela não tem um olhar isento, ela tem, né, os sentimentos, né, relacionados com o isolamento, eles vão impactar nos hábitos da família também. Então, ou a criança está imitando alguém, ou ela está sentindo algo muito angustiante e ela está lá nesse núcleo que, quando está entristecido, enfim, ou está tomado por alguma emoção, não consegue se alimentar, que é, por exemplo, o meu caso e da Mari, por isso que nós somos magrelas, entendeu? Porque enquanto que tem outras pessoas que estão, quando estão tomadas por algum sentimento, comem um monte, não é? Para tentar compensar esse sentimento, porque quando você come um montão, você fica mais preguiçosinho, então é como se você diminuísse esse sentimento que você está sentindo. Você fica lá fazendo a digestão e não voltado para aquela sensação que você está tendo por estar sentindo medo ou solidão, enfim. E eu fico sempre pensando como na alimentação, o que acontece nos comportamentos alimentares, vamos dizer assim, ele é um sintoma, então a gente também pode olhar para a alimentação como uma possibilidade de cura, vamos dizer, né? Porque o problema não está exatamente na alimentação. A alimentação ela está servindo como uma bandeira vermelha avisando para a gente: eu não estou bem, seja para lá ou para cá. E também, já que ela revela um sintoma, ela também pode ser um processo de ajuda, na verdade, para a criança, né? De reparação em alguns momentos e tal. Então, quando eu for pensar na volta dessas crianças nesse ambiente coletivo, nós vamos ter de pensar como fazer isso. Eu acho que tem uma grande questão aí que nós vamos ter de ter conversas com a família, tentar fazer uma leitura mais refinada em relação ao que a mãe informou na pesquisa. A pesquisa é uma pista para nós, mas cada escola vai ter de olhar para esse ambiente, para cada família, pensar nisso, buscar mais informações para estar entendendo que comportamentos, enfim, emergiram na questão de alimentação, né? E relacionados mesmo com essas questões alimentares, né? E a gente... Oi, diga. Não, eu queria falar que tem uma coisa que acho que é bem importante a gente pensar em relação à pesquisa. Primeiro, que na hora que as famílias respondem essa pergunta, tem muita coisa envolvida, né? A gente está tratando de muita coisa ali. Outra coisa é a gente trabalhar especificamente com a questão da alimentação, né? Pode ser que essa criança que a família respondeu que não está comendo em casa, que chegue na escola e comece a comer normalmente. Sim. Ou pode ser que essa criança chegue na escola e não coma nada. Então, é muito importante a gente usar os dois instrumentos que a gente tem, da observação real e do que a família informou na pesquisa, né? A gente casar esses dados, né? Não tomar a pesquisa como única verdade. E nem mesmo as entrevistas que a gente faz com a família, é sempre pensar que é o olhar ou da mãe, ou do pai, ou do avô, que não são olhares isentos, nem o nosso é. Mas quando a gente pode confrontar como a criança está atuando no momento da alimentação com aquilo que foi descrito pela família, a gente pode estar chegando mais perto de qual é, na verdade, aquela realidade, porque eu sei que 90% das crianças vão voltar, quando voltarem e estiverem comendo, no espaço de 15 dias lá, de estar vivendo com os amigos e tal, muita coisa vai voltar para o lugar. E nós vamos ter algumas crianças que nós vamos ter de olhar com mais acuidade,
porque aí pode ter mesmo, são crianças talvez mais seletivas, enfim. Mas eu acho que, assim, a alimentação, na verdade, quando eu falo que ela pode ser uma cura, por quê? Porque é possível a gente construir. Como é que a gente se cura quando a gente emocionalmente a gente está muito envolvido com algumas situações? A gente se cura quando a gente consegue ser ouvido, quando a gente consegue falar e o outro ouve, né? Então, na verdade, essa ação de falar e ser ouvido e ter uma ajuda, tal, na verdade, é a construção de uma narrativa, na verdade, né? É de uma conversa, vamos dizer, aonde aquele para quem eu estou falando, ele, na verdade, considera o que eu estou dizendo e ele consegue entender. E o horário da alimentação ele é muito propício para isso, porque as crianças dizem muitas coisas no horário da alimentação, elas dão muitas interpretações para a realidade nesse horário. Então, acho que nós vamos começar possivelmente com grupos menores no retorno, e a gente vai poder ouvir melhor essas crianças, e o professor também vai precisar ter intenção disso, para saber que a alimentação é cura quando, na verdade, eu posso ouvir e considerar, né, real aquela construção, aquela fala que a criança está fazendo. Porque nem sempre, né, no ambiente escolar, a gente ouve as questões que as crianças nos trazem, né? Porque a gente está lá em cima de um objetivo, né? Específico, e muitas vezes a gente atropela a criança nesse momento. Mas eu acho que o momento da alimentação, que é um momento extremamente socializante, e a socialização, ela, na nossa cultura, ela passa pela fala também, não é? Passa pela possibilidade daquele com quem eu convivo me ouvir e respeitar, não é? Ou poder me ajudar. E aí a alimentação vira cura, porque ela vira esse momento que é delicado, vamos dizer assim, que eu vou prestar maior atenção nos dizeres dessa criança, e eu também ter mais intenção com isso. Eu acho que esse é um grande segredo que a normativa nos traz, né, como uma preocupação, e que eu coloco como uma real possibilidade de construção de uma narrativa com mais sentido, e que eu vá descobrindo o porquê e as coisas que essas crianças passaram, né? Eu tenho um exemplo que uma amiga me relatou faz muito pouco tempo, ela está numa escola que já retornou, e que teve uma criança de 5 anos que voltou para a escola, e ela voltou e ficou muito, mas muito excitada, que todos os amigos estavam ali. E aí a professora começou a conversar, e aí a criança conta que no dia que disseram que a escola ia fechar, o pai foi buscá-la mais cedo. Então, falaram que tinha o coronavírus, que a escola ia precisar ficar fechada e tal. O pai foi buscá-la mais cedo. Então, ela sai antes dos amigos da escola. E ela passa quase 7 meses achando que ela foi a única que escapou do coronavírus da escola. E que todos os amigos estavam presos na escola. Mesmo que ela visse as crianças na tela, se encontrassem, ela não conseguia ampliar isso. Então, quando ela volta e vê que todo mundo está lá, os amigos estão lá de volta, ela fica numa felicidade incrível, porque todos foram salvos do coronavírus. Então, imagine o medo que essa criança carregou durante 7 meses, e possivelmente esse sentimento foi aparecendo em N coisas lá na casa, né? E só foi na volta que a criança consegue dizer isso, que ela fala, nossa, todos estão salvos do coronavírus. E você imagina o que é o peso para uma criança de 4, 5 anos carregar essa sensação que você é o único salvo, porque o seu pai foi te buscar antes. É claro que tem uma relação aí com o pai, de salvador e etc., mas você tem os amigos. Olha que coisa pesada para uma criança carregar. E claro que isso pode ser uma boa, essa professora que ouve
escreve e tal, o que ela está... Tem alguém com... É a Juliana. Canal aberto. Então, eu acho que... claro que eu estou contando a narração de uma professora que conta isso, né? E aí foi me dando a dimensão do quanto essas emoções todas elas impactam na questão da alimentação, da vida e etc. Né? Ô, Elza, eu queria falar uma coisa aqui, quando você estava falando da construção de narrativas, né? E fico pensando o quanto esse momento da alimentação é propício, né? Quantas histórias são reveladas nesse momento da alimentação, né? Essa semana eu tive que ler uma série de relatórios, né, de crianças de creche, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que todas as professoras, todos os relatórios, quando elas iam descrever o momento da refeição, elas só falavam se a criança comia ou se não comia. Então, falava, por exemplo, fulaninho come de tudo, ou fulaninho é muito seletivo na hora das refeições. Mas nenhuma delas conseguiu relatar as narrativas que acontecem nesse momento, né? Nenhuma delas quis contar se a criança ela gosta de bater papo durante esse momento, o tipo de coisas que essa criança fala, né? Nenhuma delas conseguiu me revelar, eu não consegui enxergar uma criança se alimentando, né? Porque o relato é só come ou não come, né? E então eu fico pensando o quanto se escuta pouco nesses momentos, né? O quanto se dá pouca importância. E na verdade isso é um momento muito rico e muito revelador de muitas coisas, né? A gente pode entender várias questões da criança se a gente parar para escutá-las nesse momento da refeição. Você não acha, Elza? Nossa, é fundamental. Tanto é que tem alguns estudiosos de alimentação que eles dizem que a gente é o que a gente come. Porque nesse momento da alimentação você vai se revelando sentimentos, revelando histórias, revelando como você está se inserindo nesse grupo, né? Como você está construindo normas e regras. O momento da alimentação ele tem muitas questões, um emaranhado, né? É uma teia de relações ali, e que é nessa teia, se eu conseguir ouvi-las, se eu conseguir valorizar o que aquelas crianças estão nos informando, que muitas vezes é telegráfico, mas se eu olhar com mais atenção, vai me dando pistas, na verdade, quais são os sentimentos que estão por trás, né, dessas falas e que vai impactar nisso. Se essa criança come, se ela não come, né? Se ela está muito seletiva, se ela come só algumas coisas. Porque, por exemplo, se eu estou muito triste, aí eu gosto de comer coisas mais pastosas, purês, etc. Se eu estou mais efusiva, mais alegre, eu estou topando comer tudo. Então, claro que cada um de nós se relaciona com a comida conforme as emoções mesmo que estão nos perpassando. Isso também acontece com a criança. Então, não basta dizer, come muito ou come pouco, ou não come nada, ou isso ou aquilo. Então, e a gente não está igual todo dia, né? Quando a gente senta à mesa, a gente não está igual todo dia, né? Se eu ouvir o que aconteceu antes, é o jeito que eu vou me comportar, às vezes, à mesa. Então, é coisa para pensar. Então, tem uma construção aí narrativa que não é considerada no horário da alimentação e que a gente vai precisar construir nesse retorno. É uma questão básica para que a gente possa ir detectando os sintomas, muitas vezes, e abrindo esse sintoma para a gente ver o que é que, na verdade, dispara aquilo, né? Não é a comida em si que dispara, né? Não é o ato de comer em si. Eu já venho permeado, carregado de um monte de emoções que faz com que à mesa, me comporte X, Y, Z, de jeitos diferentes. Né? Mais alguma coisa aí, Mari? Bom... Acho que não, acho que a gente pode seguir aqui. Então, acho que aqui eu tentei fazer um rol, né,
de emoções que passam por esse confinamento, né? Por esse isolamento social. Né? Tem uma coisa de medo concreto para a criança do que é o coronavírus. Né? Tem a questão da solidão. Por quê? Porque eu só estou me relacionando no meu núcleo familiar, muitas vezes, e eu perdi os amigos, ou os vejo pela tela. Quer eu queira ou não, existe uma solidão, existe um pedaço da gente que está solitário. Isso acontece com os adultos e com as crianças também, né? Que não estão se relacionando com o grupo grande antes e tal, e que vai dando essa sensação de solidão, de confinamento mesmo, que não é uma coisa fácil. Acho que aparece, como a gente não consegue resolver isso, porque nós estamos, enfim, enclausurados mesmo, vem uma questão de angústia, de incerteza, né? Como vai ser o amanhã? Será que vai ter volta para a escola? Não vai? E os medos, e a incerteza, ela também vai aumentando o medo da gente, ela vai alimentando outros sentimentos. Né? A impotência, que eu acho que é um sentimento muito ruim, que eu não tenho estratégia para resolver a situação. Né? Acho que tem uma outra coisa que é muito séria para as crianças, que as crianças, com muita frequência, elas se sentem responsáveis por coisas que acontecem, por eventos. Então, por exemplo, o pai e a mãe brigam, a criança se sente responsável pela briga. Os pais se separam, a criança sempre fica achando que eles se separaram por causa dela. Isso é muito, muito comum. E deve estar acontecendo isso também no processo de confinamento, né? De uma hora que a mãe perde a paciência e diz: pô, eu cozinho, eu faço, aconteça, e vocês não comem, né? E a criança carregar, né? Essa responsabilidade. Então, vai só aumentando esse acúmulo de sentimentos aí. Né? Insegurança, com certeza. Né? Tem uma questão que é de luto mesmo, de abandono. Né? A questão, porque a criança, por mais que o professor apareça na tela, tal, a sensação é que a escola o abandonou, com certeza. Ela não é nem verbalizada, muitas vezes, mas ela está ali. Esse sentimento está passando por ali. Então, acho que nós vamos precisar parar para olhar isto e que tudo isso vai aparecer na alimentação, no momento da alimentação. Tudo isso vai emergir ali na hora da alimentação, né? E dos mais diferentes jeitos. Se eu não tiver uma intenção de tentar descobrir isso, de tentar ajudar a criança no sentido de descobrir qual é o sentimento que ela tem, de nomear, ajudar a criança a nomear, dar nome, né? Ah, você está com medo, eu sei, né? A gente não consegue resolver essa situação, né? Dar nome para o que a criança está passando ou vivendo, a gente. Porque quando eu ponho nome, é muito mais fácil eu poder desenvolver um autocontrole em relação àquela emoção do que quando eu não sei o que eu estou sentindo. Quando tudo está misturado, mistura raiva, mistura... As crianças que estão fazendo birra têm dois sentimentos muito fortes, um é o medo e o outro é a raiva. E muitas vezes a raiva não é dirigida para o outro, é para ela mesma, porque ela não consegue controlar aquilo que ela está sentindo, né? Birra é muito comum, e isso pode aparecer. A birra pode aparecer no meio da comida, pode aparecer em outras situações, mas a comida tem muito de birra, né? Joga o prato, joga a comida no outro. A gente já tem relatos de lugares que isso começou a acontecer, né? Que a criança está com medo misturado com a raiva, porque ela não queria estar vivendo aquela situação ou ter vivido aquela situação. E se o professor não tiver uma intenção de ajudar de verdade a criança, essa situação vai se perpetuando. E as emoções, elas também são contagiosas, eu acho que a gente não pode esquecer disso. Né? Se eu tiver muito medo, eu impacto também naquele que está próximo, porque de algum jeito eu mando o sinal de que eu estou com esse ou aquele
sentimento, né? Eu acho que a impotência, essa coisa, a insegurança, o se sentir responsável por um determinado acontecimento, não é? Ele aparece muito forte nas crianças e muito forte na gente também, adulto. E a criança está lendo isso, né? Muitas vezes ela não sabe por quê, mas ela lê. E aí reproduz aquilo, porque, na verdade, o ambiente está tomado, né, por esse sentimento. E as ações que os adultos vão tendo, os sinais que os adultos vão emitindo, eles estão em cima dessas questões, né? Que a criança está vivendo, não sabe nomear, não sabe direito por quê. Mesmo nós, em um monte de momentos do confinamento, desse isolamento social, vivemos isso, só que nós temos mais instrumentos para poder lidar com isso do que a criança, né? Então, a criança precisa de muita ajuda para ir nomeando, e na hora que ela reconhece, ela vê, não é que ela resolve a questão, mas só saber que é isso já te põe num outro lugar diferente do que essa salada de emoções com que ela vai chegar dentro da escola. E que a família, solitariamente, muitas vezes, não tem os instrumentos para poder nomear isso, né? A escola, eu acho que, como profissional, a gente consegue dar um passinho para trás e pensar que, por exemplo, isso aqui é uma lista, eu podia pôr outras coisas aí, né? Para pensar nessa questão de como fica, como eu posso profissionalmente ajudar as crianças nesse cotidiano. Vamos lá, Mari? Ô, Elza, eu abri só um pouquinho, que eu não sei se alguém quer comentar um pouquinho sobre esses sentimentos, né, antes da gente seguir. Elza. Oi. E vem muito de encontro, assim, domingo aconteceu um problema aí particular na minha família e desde lá eu não estou conseguindo comer. Se eu, que sou adulta, que consigo nomear esse sentimento, né, que consigo realmente entender o motivo, não consigo me relacionar normalmente com a comida, imagine a criança. Exatamente. Nossa, então isso está caindo assim, até talvez se eu não estivesse passando por esse momento, eu não ia entender tanto, mas como realmente isso mexe com a gente, adulto, e de uma forma assim que a gente não consegue, assim, não, eu sei o que é, mas eu vou comer. Não, a vontade não vem. Você pode olhar para aquilo que você mais gosta e você não sente prazer naquele ato. Então, como a comida realmente, o ato de comer está relacionado com o estado emocional da gente. Nossa, isso fez assim muito sentido para mim, muito. E também tem algumas pessoas que fazem o contrário, que é aquilo que eu falei, né? Que ele dispara comer para preencher esse vazio que muitas vezes algumas emoções causam. E aí esse sujeito ele come tanto que ele entra naquela, assim, quando a gente come demais, não fica aquela coisa meio de torpor, assim, meio que dá uma preguiça grande, que não dá nem para pensar porque o estômago está cheio, né? Isso também é uma defesa, né? Quer dizer, eu uso a comida para ter essa sensação, para não pensar no que está acontecendo, porque aquilo está me incomodando tanto que eu prefiro ficar com aquela sensação de que o mundo está um pouco parado, né? E eu também, a minha emoção vai baixar também, né? E que, claro, que se isso vira um hábito, se isso vira um cotidiano, aí sim eu posso vir a ter problemas alimentares. Eu não sei se dá para entender, né? As emoções é que vão levar para um possível problema alimentar num outro momento de vida, ou que seja obesidade, ou que seja anorexia nervosa, tal. Eu estou pensando nos extremos aqui, não é que as crianças vão viver isso, não. Mas eu vou poder ter um adoecimento onde, na verdade, a alimentação é que vai ser o impacto, enfim, no meu corpo, né? Porque eu vou comer demais, ou vou comer de menos, e isso vai impactar na minha saúde física, vamos dizer. Mas não é a alimentação em si, é que tem esses sentimentos impactando nessa ação.
A alimentação, ela é uma coisa profundamente afetiva, né? Eu faço comida para quem eu gosto, eu partilho de bom grado a comida com quem é afetivo comigo. A alimentação ela está permeada por essas emoções, vamos dizer, de boa qualidade, vamos dizer assim, né? Passa pelo prazer, passa por estar bem, passa por compartilhar e tal. E quando eu estou tomado, né, por emoções muito conflitantes, muito difíceis de lidar, vai aparecer os comportamentos lá na alimentação. Então, acho que nós vamos ter de abrir um grande ouvido mesmo na volta dessas crianças para a gente ter uma atuação aí no horário da alimentação, que a gente possa acolher essas emoções. Ô, Elza, eu fiquei pensando uma coisa que a Gisele escreveu no chat, né, que as horas das refeições deveriam ser prazerosas, né? Eu fico pensando o quanto no ambiente escolar, né, no SEI, no EMEI, acontece tudo muito no automático. As refeições já acontecem daquele jeito e são daquele jeito, e ninguém para muito para refletir sobre isso, né? Daí eu fico pensando se agora na volta, com poucas crianças, com menos crianças do que o habitual, será que não é um momento propício para a gente poder refletir sobre esse momento? Da gente poder olhar para o nosso refeitório e pensar assim, como eu vou deixar essas refeições mais prazerosas? Né, na apresentação desses alimentos, na organização desse espaço, no tempo disponibilizado para isso, na escuta dessas crianças, né? Nossa, quando a gente pega essa normativa da alimentação tão maravilhosa, ali tem tantas pistas de como tornar esse momento da alimentação prazeroso, né? Das crianças conhecerem aqueles alimentos, né? Não comerem de goela abaixo uma coisa que elas não sabem o que é, mas de repente poder saber a história desses alimentos, poder fazer projetos específicos em relação a isso. Então, eu fico pensando que a pandemia é uma coisa muito ruim que aconteceu, né? Ninguém está aguentando mais essa situação, mas como a gente pode reverter para uma coisa boa, né? Então, assim, se a gente vai ter a chance de ter menos crianças, será que dá para a gente qualificar melhor esse momento? Não sei se você concorda comigo, Elza. Sim, é isso mesmo. E aí a alimentação vira cura, no sentido de ajudar mesmo as pessoas, não é? Se você vem de uma família que come junto, que tem boas conversas no horário da alimentação, tal, você conta no horário da alimentação o que você viveu, você revela seus sentimentos, sejam bons ou ruins. E, no geral, você tem se é uma situação difícil, você tem a solidariedade de todo aquele grupo. E a solidariedade vai te protegendo, ela vai te dando força, ela vai te pegando no colo. E é isso que vai curando, né? Quando eu sou aceito, quando o meu sentimento é aceito, quando as minhas emoções são entendidas pelo outro. Como nós somos profissionais, nós temos de ter intenção. Isso precisa estar claro na nossa proposta. Isso precisa estar alinhavado. Não dá para ir para a rotina de alimentação como uma coisa construída lá pelo diretor e com a cozinheira, e que é naquele horário e que não tem nenhum mais nada para eu fazer, a não ser levar as crianças para lá. É mais que isso. Eu que estou acompanhando as crianças, que estou vendo como elas estão se comportando ali no horário da alimentação, eu tenho de ir construindo essas narrativas, na verdade, para a alimentação ser um lugar para acolher, para a gente entender os sentimentos do outro, né? Eu me lembro uma vez, assim, só para ilustrar, eu fui assaltada na rua, eu nunca tinha sido assaltada. E aí eu cheguei em casa, foi para almoçar, bem lá na Avenida Paulista. Tentaram me assaltar, na verdade, eu corri tanto, gritei tanto, que os caras correram para um lado e eu para o outro, mas eu cheguei branca. E quando eu cheguei em casa para comer, eu não conseguia comer, eu tremia, assim. E aí eu fui contando o que tinha acontecido e acabei sendo acolhida pelas pessoas que estavam ali partilhando aquela refeição comigo. 5 minutos depois, eu não estava mais tremendo.
né? Porque tinha isso, todo mundo tinha entendido, alguns ficaram bravos, louca, porque que você saiu gritando, podia ter levado um tiro, outros dizendo, não, mas isso a gente não controla. Eu não sei se dá para entender. Teve um acolhimento daquelas emoções todas, que quando eu saí do almoço, eu tinha voltado a ser a mesma pessoa que antes, e não aquela pessoa com todos os sentimentos confusos, atrapalhados. Então, se a gente pensar que se eu sou acolhido, sou ouvido, e até tem um debate mesmo, se eu devia ter feito, não devia, e etc., isso tudo vai oportunizando, na verdade, para que a gente possa elaborar aquela situação. Porque ninguém vai tirar da minha memória que eu sofri uma tentativa de assalto e que isso é amedrontador e etc. Mas na hora que eu vou elaborando, eu já tenho outro comportamento, eu tenho uma outra relação com aquele evento ou com aquele sentimento, né? E aí os adultos, eles é que têm os instrumentos para acolher as crianças. As crianças solitariamente, elas ainda não sabem nomear. Então, nós somos de grande ajuda para as crianças, né? Vamos seguir? Vamos. Vamos lá? Estou compartilhando. Então, eu digo que, né, que a alimentação como escape mesmo emocional, né, que a gente usa então a alimentação para depositar em muitos momentos da vida as nossas emoções, né, que é isso, ou não como, ou como demais, ou fico muito seletivo, enfim. A alimentação ela vai expressando, né, as emoções, vamos dizer assim. E é um lugar que eu ponho aquelas coisas que estão muito fortes no cotidiano. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um grande pediatra que chama Brazelton, que estudou as crianças, era um pediatra americano, que estudou muito as questões de alimentação e as crianças pequenas. E ele diz que as crianças, mesmo muito pequenas, elas preferem não comer a abrir mão da sua autonomia. Que as crianças muitas vezes ficam seletivas porque os adultos se apropriam da alimentação e acham que elas têm de comer desse jeito, em tal hora, de tal jeito. Às vezes, uma mãe super protetora ou com um traço mais autoritário, né? Fica lá insistindo com a criança que ela tem de comer desse jeito. Isso é tão forte na criança que tem crianças que deixam de comer quando o ambiente em que ela está imersa é muito autoritário, onde a autonomia dela, a possibilidade dela dizer para o outro que ela quer comer isso, aquilo, de tal jeito ou de outro jeito, e isso não lhe é permitido, a criança abre mão da comida, mas não abre mão da autonomia. Então, essa é uma questão muito grave para a gente pensar, muito séria, porque a criança, assim, por volta de 8 meses, ela já sabe que ela gosta da alimentação, ela já tem opiniões ali. Mas, como ela é muito pequena, nem sempre eu ouço. E isso vai se acentuando na medida que a gente vai crescendo. Cada vez mais as crianças, né, com o passar da idade, com o crescimento, com o desenvolvimento mesmo de competências físicas, mais a autonomia impacta sobre ela, né? E ela vai, muitas vezes, abrindo mão da comida mesmo, ela prefere não comer naquele ambiente, porque aquele ambiente não lhe dá a possibilidade de escolha, de decidir, porque a autonomia é mais que escolha, é decidir sobre, né? Muitas crianças, por exemplo, que estão no auge desse exercício, que acontece por volta de 3 anos, ficam muito seletivas. Elas, muitas vezes, só comem a salada se a salada for de tal jeito, se ela puder decidir ali, né? Se tiver a cenoura aqui, o pepino ali, o alface ali, tudo pode estar até na mesma bandeja, mas se ela puder decidir
como ela vai pôr isso no prato? Parece bobagem, mas não é bobagem, é uma questão que está relacionada com essa construção da minha capacidade individual e interna de pensar sobre e decidir do jeito que eu quero, né? Por outro lado, tem algumas crianças que tentaram construir essa autonomia, fizeram um baita esforço, mas sempre lhe foi negado, negado, negado. E a criança também, ela tem uma relação com os adultos, as crianças amam os adultos que estão ao redor dela, com muita frequência. E elas fazem muitas vezes, se a gente parar na história da gente, a gente vai ver que a gente fez muita coisa para agradar, para ter a aprovação do adulto. Então, por exemplo, se eu tenho um cuidador cujo modelo alimentar da cabeça dele é que a criança come um pratão, e eu fico insistindo, mais uma colherada, mais uma garfada, mais não sei o quê, a criança vai começar a fazer isso para mostrar para o adulto que ela gosta desse adulto. Então, ela faz não porque ela decidiu, não porque ela percebeu o quanto é a comida dela, mas ela faz para obter uma aprovação. E essas são as crianças que, com certeza, vão aumentar o volume do seu estômago, porque já estão comendo um pouco a mais do que precisam, e essas são as crianças que, com muita frequência, vão usar a comida para ter aquela sensação, enfim, de estômago super cheio e etc., e nem pensar na vida. Então, nós também estamos usando os nossos conhecimentos e as próprias emoções e os próprios valores de cada um de nós, impactando ou na construção da autonomia da criança, ou que ela fique uma criança que quer a nossa aprovação e que seja obediente, que sempre faça as coisas que a gente está propondo, né? Então, voltando aqui, né, que as crianças elas desejam poder decidir sobre a sua alimentação. Para isso, eu preciso de tempo. Eu não decido as coisas rapidinho. E não é o tempo do adulto. É o tempo que aquela criança é capaz de decidir, né? É capaz de olhar, observar. Para isso, ela precisa ter muitas experiências alimentares, né? Conhecer muitas questões de alimentação para ela poder tomar uma decisão. Então, se a gente olhar essa foto dessa criança aqui mexendo aqui na escarola, né? Ela está lá, ó, pegando a folhinha, vendo. Tem uma descoberta que, para nós, ela já virou cotidiana. Para a criança, aquilo é novo. E é só conhecendo que ela vai conseguir botar no seu prato ou não, né? Essa é só uma ilustração, mas as crianças elas passam por uma pesquisa mesmo. As crianças estão em processo de pesquisação, sempre. Ô, Elza, Oi. eu queria Diga. ressaltar uma coisa dessa foto, né? Porque quando a gente fala dessas coisas, né, da criança conhecer de onde vêm os alimentos, né, de poder fazer uma horta, de poder ir à feira, a gente se depara às vezes com alguma unidade que realmente não dá, que ou está numa zona muito perigosa e não consegue realmente andar com as crianças na rua por causa de um perigo real, porque ali naquele espaço não há possibilidade de fazer uma horta. E aqui, um dos motivos de escolher essa foto foi porque olha que recurso bom que essa creche encontrou para poder fazer uma horta. Isso aqui é uma caixa de plástico, daquelas de engradados de guardar coisas. Eles acoplaram, não está dando para ver, mas elas colocaram uma rodinha embaixo. Então, isso vira como se fosse um carrinho. Tipo, eles deram tipo um trenzinho, assim. São vários, um caixote amarrado no outro, e que você puxa e você leva para onde você quer, né? Então, como não dá para a gente parar nesse lugar de na minha creche não dá, aqui não é possível. É pensar assim, como eu consigo dar uma solução aqui com os recursos que eu tenho, né? Que possibilidades que eu posso dar para essas crianças se aprofundarem nesse conhecimento dos alimentos, né? Quais são minhas possibilidades reais? Então, eu gosto muito dessa foto por isso,
para trazer para a gente uma possibilidade alternativa, né? Para quem não tem a possibilidade de fazer uma horta no mais chão, né? No solo. ampla, né? É. E acho que tem isso mesmo, que essas na pesquisa, no conhecer, que a criança vai sair muitas vezes daquela coisa, daquela situação de ser muito seletiva, né? Porque, na verdade, a alimentação é uma coisa muito íntima, né? E a criança sabe disso. Você vai pegar um elemento que é estranho, não é? Ou mesmo que eu conheça, e botar para dentro do meu corpo. A criança percebe isso muito cedo, desde muito pequenininha. Quanto mais for desconhecido aquele alimento para mim, mais difícil é para abrir a boca para pôr isso para dentro, ainda mastigá-la. Então, a alimentação ela dá certo quando a criança pode manipular isso, quando eu posso ter vivências, né? Contato mais íntimo com os alimentos, não com eles apenas vindo da cozinha, né? A fome já é um grande motor, já faz com que eu aceite muito disso, mas quando eu tenho uma vivência que é mais profunda, de conhecer o nome, a textura, botar a mão, ajudar a fazer comida, que, obviamente, no ambiente coletivo não vai dar para ser na cozinha, mas eu posso pensar em construir uma salada, eu posso pensar em momentos de elaborar alguns pratos mais simples, e que, na verdade, a cozinha faz aquele prato lá dentro, e a minha turma que manipulou, ela é que come isso, tomando, e ainda vai aprender outras coisas, né? Não só do alimento, mas dos cuidados que eu tenho de ter com o alimento, porque eu não posso pegar uma folha que está lá fora, não é? E comê-la, mesmo que eu goste. Por quê? Porque tem que ser lavada, porque pode ter micróbios, e entendendo os cuidados também que eu tenho de ter com a própria alimentação, né? Claro que quando eu estou nesse processo de descoberta, de experiência, né, as emoções também vão aparecer. E o que a gente percebe é que quando a criança manipula muito, tem um interesse maior, né, um desejo maior de experimentar aquilo, faz parte do processo, né, que também é uma emoção, né? E a gente está usando aí essa experiência de manipulação, não é? Em proveito da própria criança, dela ampliar o seu paladar, dela vivenciar, enfim, experiências desafiadoras, né? Ampliar seus conhecimentos sobre isso, né? Perceber como é a comida da escola, como é a comida da casa, fazer essas articulações que as crianças fazem muito, né? Eu tenho um relato de muito tempo atrás, a primeira vez que eu fui implantar, a primeira ou segunda vez que eu fui implantar um self-service, foi uma creche que era aqui no Jaguaré, era a creche do Jaguaré que chamava. E eu fiquei filmando as crianças no primeiro dia que a gente implantou o self-service. E aí tinha 2 meninos que sentavam bem juntinho e olhando para o prato de vidro, e aí um olha para o outro e fala assim: a minha mãe, lá na minha casa, a minha mãe já usa prato de vidro há muito tempo. Aí o outro fala: na minha casa também. Aí um diz assim: a minha mãe é muito sabida. Não era sabida a escola, que não é sabida. Então, é incrível isso. Isso é uma criança. Lá nessa época, em 85, 86, as escolas de educação infantil, as creches, iam de 0, né, até 6 anos. E esse menino tinha uns 5. E aí era incrível eles fazendo esse depoimento e tendo valorando, né, a ação da mãe, da casa, em contrapartida com a da escola. Era muito forte. Os meninos têm, na alimentação permite isso, você botar valores ali. E que não é só com a comida, é com o jeito que você organiza a mesa, é com o jeito que você apresenta a comida, é com o material que, na verdade, é de uso social real e que vai para a mesa dela, que é diferente de eu comer com plástico, né? Plástico, eu falo que é coisa de prisioneiro, né? Os plásticos foram usados lá no início da década de 70 para servir as prisões, as penitenciárias e tal. E depois, como os prisioneiros descobriram
viram que botando fogo você construir uma arma, a indústria de plástico enfiou isso goela abaixo das escolas, principalmente de educação infantil, como um mercado, dizendo que era uma saída, uma solução. Só que a gente sabe da dificuldade de higienizar esse tipo de produto, o como isso é feio, porque, no geral, é azul, aquela cor que tira a fome, que não está ligada ao prazer, e afastado, na verdade, da prática real. A grande maioria das famílias, sejam pobres, sejam ricas, elas têm prato, elas têm copo, algumas até a caneca de plástico chegou lá, mas não é de preferência, porque nenhum adulto toma café com leite em canequinha de plástico, né? Nós preferimos um vidro ou, enfim, uma caneca de outra coisa, mas raramente você tem alguém usando plástico para se alimentar. E por que a gente impõe isso na prática dessas crianças, não é? E é afastando, na verdade, das práticas sociais que a grande maioria valoriza, que é o vidro, ou a porcelana, ou, enfim, qualquer outro produto mais apropriado para receber alimentação. Então, não é só a vivência, vamos dizer, com o alimento, mas é também o que está ao redor, né? Aquilo que a gente falou no outro encontro, né, da história, que os utensílios eles são criados socialmente, né? Os utensílios da cozinha, e dão um salto para a arte depois. Então, a alimentação ela carrega um valor, que é um valor estético, tem uma questão estética na alimentação que pesa muito, e tem um valor que é o valor social também, né? Os bons vão comer na porcelana, no vidro e tal. E os outros que não têm valor social vão comer no plástico e tal. Tem uma coisa que a sociedade também faz, e isso também vai dando lugar para nós, né? Se eu tenho aquele ambiente para servir, não é? Acolhedor, bonito, agradável, eu também me ponho como cidadão diferente daquele que está comendo no plástico. De verdade existe isso. Existe, né? Para as pessoas que eu amo, que eu valorizo, eu ponho a melhor louça que eu tenho quando vem na minha casa. E todos nós fazemos isso. Para as pessoas que a gente não gosta muito, a gente mal serve um cafezinho, né? Quando eu não gosto, eu não consigo partilhar, enfim, né? Claro que eu também não me senti valorizado, né? Também pode me levar a comer, para alguns grupos, a comer demais, né? E dar essa sensação de letargia, então, que é de fuga daquela situação difícil que eu estou vivendo. E a gente vê muitas vezes isso acontecendo na escola, ou outras crianças que vão fazer greve de fome, né? Para mostrar que não estão satisfeitas com aquele tratamento, ou com aquela situação, ou com aquela vivência emocional que ela está tendo, seja na casa, seja na escola. Então, eu acho que a alimentação é isso, eu não posso esquecer que ela é carregada de valores éticos, de valores sociais. A alimentação é carregada dessas emoções todas e que ela não pode ser ignorada pela escola. A gente não come só para encher a barriga. A gente come por N outras razões, né? A gente come para dizer a que lugar a gente pertence, a gente come para se socializar, para se reconhecer, para descobrir qual é o lugar que eu pertenço, para dar saltos de qualidade, né? Para minha se eu estou num lugar que é mais agradável, sou bem recebido, bem tratado, tem uma questão que ajuda a construção da minha imagem, porque vai me dando a ideia de que eu mereço aquilo, que eu tenho direito àquilo. Na verdade, o que eu estou falando é de cidadania, que é feita dessas pequenas coisas, que não são tão pequenas, né? Como eu sou servido, como está a mesa organizada, e eu entender que alguém fez aquilo para mim, porque eu mereço, eu, como ser humano, tenho direito a essa cidadania, e dá essa ideia mesmo de que a gente tem direito à alimentação de qualidade
e valorizar, né, o que eu chamo de pequenos detalhes que fazem de mim um cidadão ou não. Então, a escola tem de pensar em tudo isso com muita força. E, nesse momento, mais ainda, porque as crianças estão tomadas de vivências difíceis, né? Acho que para essa construção ser grande, a gente tem aqui uma escola, né, que tem uma horta e que essa horta, enfim, é parte da vida da escola, é uma atividade que está ali no cotidiano. Que, claro que eu não preciso ter uma horta, essa horta é linda, né? Mas aqui tem temperos, tem coisas que eu posso construir parcerias com as crianças, de quem cuida de cada tempero. Esse é um jeito que pegou uma área X que a escola tem e construiu uma horta lá, onde todas as crianças vão, enfim, descobrir como os alimentos crescem, como eles têm de ser cuidados até ele chegar na minha mesa, né? Claro que eu também estou provocando para a gente pensar em ir numa feira livre, não é? E descobrir o que está lá nessa feira livre. Ai, mas tem pandemia, etc. Sim, mas se eu tenho um grupo pequeno de criança, todo mundo está usando máscara e etc., eu posso dar um passeio na feira livre, Ô, não é? Até Elza, descobrir o que é isso, o que é que tem ali. Diga. não, eu lembrei de uma coisa que a gente conversou quando a gente estava planejando, porque às vezes a gente não tem uma feira livre perto da escola, né? Ou a feira ali naquela região acontece só os finais de semana. Então, tem um jeito que é você incentivar que as famílias façam isso. E outra, assim, a gente vê muito mercadinhos pequenininhos que colocam os produtos expostos na calçada. Então, às vezes, a gente não tem a possibilidade de ir numa feira, mas a gente tem a possibilidade de andar naquela calçada onde tem legumes e verduras expostos, né, e frutas. São algumas das possibilidades. O melhor é a gente ver plantado, óbvio, né? Quando a gente trabalha com as creches fora da Grande São Paulo, né? As creches lá de Mogi, de Jundiaí, todas elas têm projetos maravilhosos de hortas no próprio espaço da creche, né? Mas a gente, de novo, pensar que recursos que a gente tem, né? Dentro da minha realidade, como é possível ampliar esse conhecimento dos alimentos, né? E eu também sempre avalio que quando a criança vê um produto crescer, e ela pode pegar, colher, fazer salada e etc., a gente está também permitindo que questões ambientais relacionadas à sobrevivência humana, elas também apareçam, né? Porque eu vou mostrando que, primeiro, comida não cai do céu, né? Comida dá trabalho, tanto para a gente obter, como para a gente elaborar essa comida para ela virar algo comestível, não é? Então, os alimentos todos, existe um trabalho humano, e que isso precisa ser muito bem cuidado, isso precisa ter qualidade para, na verdade, nos servir de alimentos. Não é qualquer coisa que eu posso tacar aqui nesses canteiros, não é? Isso é uma coisa que eu vou aprendendo no fazer, né? A gente acho que teve uma época na vida humana de muito afastamento da terra, vamos dizer assim, aonde muitos jovens, muitos adultos não sabem nem como é plantado o seu alface que ele come, porque tem um afastamento aí. Então, ele não consegue reconhecer que esse solo tem de ser saudável, que eu não posso botar veneno. São questões ambientais que vão fazer diferença na nossa vida. Que hoje, agora, né, depois que pegou fogo, né, que tudo está muito assustador, as pessoas estão voltando a se preocupar com a qualidade desse alimento, porque eu falo, o alimento cura, mas ele também mata, porque se tiver um monte de agrotóxico aí, quando você tiver 40 anos, você tem um câncer e foi embora. Não é por quê? Porque muitos desses elementos, enfim, podem, na verdade, ser um desastre para a vida humana. E a escola ela pode fazer diferença, né? Cuidar do meio, cuidar do ambiente, entender quais são esses processos, me põe
num lugar diferente no mundo do que aquele que come, que não dá bola, que nem sabe o que está comendo, de onde veio, né? Lembrando, né, É. o quanto as crianças aprendem pelos modelos, pelas referências. Se elas estão inseridas num contexto que se preocupa com essas questões, elas já vão sendo inseridas nisso, né? Ela não vai aprender pelo discurso, por a gente falar, é muito importante isso e aquilo. Não, ela vai aprendendo, vendo como a gente se relaciona, como a gente faz, o cuidado que a gente tem, né? Quer coisa melhor do que ver uma cozinheira fazendo uma comida com prazer, né? Ela escolhendo os ingredientes, né? Saindo aquele cheirinho gostoso, né? Dá vontade de você também cozinhar, dá vontade de você comer aquilo, né? É diferente de fazer aquilo de mau grado, né? E acho que você falando da cozinheira, eu lembrei que um dos fenômenos que aconteceu na pandemia e no isolamento foram as pessoas precisarem aprender a cozinhar. E foi a pandemia que trouxe isso. Tivemos de ficar isolado, você não tem muito dinheiro para pedir todo dia no fast food, ou sei lá onde, não é? E aí você teve de voltar a exercitar isso. E quem não tinha isso, aprender a cozinhar. Né? Eu, por exemplo, reaprendi a fazer um monte de prato único, porque eu sou sozinha, não dá para fazer 500 pratos. Né? Mas tive de fazer esse exercício, voltar para a cozinha novamente, porque não podia ter ninguém em casa, porque sou idosa e etc. E isso aconteceu com milhares de pessoas no mundo. Não é em São Paulo, é no mundo. Voltar a essa atividade primária, enfim, importante, né? Aprender a fazer isso. Se eu ponho as crianças próximas de N formas, né? Da elaboração, das vivências alimentares, eu também preparo essa criança para ela tomar decisões e escolher o que vai comer, poder ir para a cozinha e cozinhar quando a mãe não pode, e etc. Né? Vamos lá? Eu abri um pouquinho, Elza, para ver se tem algum comentário antes da gente seguir, que agora a gente vai começar a falar um pouquinho das estratégias, né? Uhum. Então, não sei se alguém quer comentar. Sumiram todos. Né? Todas as janelas fechadas. Diga, Silvana. Não, eu só acho que, igual da questão da horta, né? Nós conseguimos fazer um espaço bem bacana lá no SEI, mas a questão principal aí, novamente, é você realmente trazer os adultos para reconhecer a importância, né? Não falar assim, hoje é dia da gente regar com as crianças, que saco, né? Uhum. Eu acho que o trabalho maior enquanto gestão, coordenação, é você montar um projeto onde realmente todo mundo esteja envolvido, onde realmente todo mundo entenda a importância. Senão fica um espaço lindo, maravilhoso, mas que fica só do dia daquilo, dia da horta. Né? E não tem dia da horta, o dia da gente ter contato com a natureza, com o alimento, com a importância do cultivo, é todo dia, não tem que ter uma hora para isso, né? Eu estou no parque, de repente a criança quis ir até a horta, não é a professora falar como eu já presenciei. Não, sai que hoje não é dia de ficar na horta. Ela preferiu a horta do que os brinquedos do parque. Como que não é dia de ficar na horta? Né? Vai com ela até ali, vê o que ela pretende, se ela quiser pegar o regador para molhar, se tiver muito molhado, explica para ela, olha, põe a mão na terra, está muito molhada, não está na hora da gente molhar hoje, amanhã a gente molha. Então, eu, enquanto equipe gestora, eu sinto a minha responsabilidade muito grande nesse sentido, sabe? Envolver a equipe para que realmente a coisa seja feita com o coração, não somente um cumprimento ali de horários e tabelas, sabe? Eu acho que discutir, né, com os professores quais são as intenções, né, e que elas precisam estar explicitadas para o professor, para que, na verdade, ele seja capaz de que, quando a criança toma uma iniciativa,
ele alimentar isso, não é? Porque se a criança está querendo ir lá, está brincando, mas está querendo ir na horta, eu, na verdade, está sensível o suficiente para engatar nessa experiência, né? Na verdade, as iniciativas, as intenções, junto com as iniciativas, né, elas dão sentido para as coisas que a gente propôs dentro dessa escola. E isso precisa ser um casamento íntimo, né? Então, o professor ele precisa ter claro, né? Não é um saco ir na horta, né? Como não é um saco ir brincar lá fora, né? Isso tem sentidos que são pedagógicos, sentidos que são de cidadania, né? Sentidos de valorizar coisas que o mundo foi perdendo, a gente poder resgatar a importância e as relações com a própria natureza, né? Então, acho que um projeto bem montado, aonde o professor entenda quais são, na verdade, as reais intenções da escola, que passa por muitas coisas, se isso estiver bem claro, o ir na horta vira parte do cotidiano. Passeio, né? Eu só sei que toda oportunidade que eu tenho, eu dou flor para as professoras cuidarem. Porque é uma forma que eu arrumei delas. Que legal. É legal mesmo. Muitas falavam, nossa, eu não sabia cuidar de uma orquídea. Aí eu mandava lá a receitinha. Aí elas me mandavam foto. Suculenta, então, é a que eu mais gosto de dar, porque é muito fácil de cuidar, a pessoa não desanima, né? Então, é uma forma que eu encontrei aí delas realmente pegarem um pouco o gosto, e assim, muitas, através desse caminho, eu consegui aí trazer para o nosso time. Mas é claro, é como você falou, é um projeto bem montado, é montar intencionalidade, né? Tudo isso. Então, mas eu te digo, eu acho que teve um pedaço da nossa vida aí para trás, da década de 80, 90, houve um afastamento do ser humano daquilo que é essencial, né? Um afastamento de muita gente dessa coisa telúrica mesmo, de ir para próximo da Terra, de não conseguir entender que a Terra é que nos alimenta, não é? Então, existe uma quebra aí para muitas pessoas, mas muitas, né? E claro que levou até os veganos e tal, que estão lá no 180. Então, tem gente que está no zero, que acha que tudo vem do céu e que não está nem um pouquinho preocupado com essas construções, né? E acho que o único lugar que pode resgatar isso, resgatar esse conhecimento, somos nós, professores, porque a escola é que vai poder resgatar esses valores, enfim, e tentar oferecer isso, né? Construir isso de forma organizada, para que as crianças tenham consciência, na verdade, porque tem uma geração perdida aí para trás. Né? E pensar, né, Elza? Tasca fogo na floresta, me desculpe, perdeu isso. Em algum lugar, isso foi perdido, né? Elza, e pensar dessa importância que o lugar da gente fazer isso é na escola, mas como tudo, sempre que possível, compartilhado com a família, tentando envolver essa família, né? Não ficar pensando muito nessa coisa deslocada, escola e família, mas tentar cada vez mais fazer com que um faça parte do outro, né? Sim. Que a família esteja envolvida com a escola esteja envolvida com a família, claro, com seus limites. Não, abaixou, porque a Juliana tinha levantado a mão, eu não sei se ela queria falar ou se tinha levantado sem querer. Ó, levantou a mão de novo. Você quer falar, Juliana? Eu quero sim, eu ia falar justamente sobre essa questão da horta. Eu postei no fórum do Encontro 3 uma foto de um espaço que nós fizemos lá no SEI, que era um espaço, era um elefante branco para nós, esse espaço, né? Porque é uma caixa d'água, e embaixo da caixa d'água tinha uma plataforma, e a gente tinha problemas com essa plataforma, porque as crianças subiam com os triciclos, um empurrava o outro lá de cima, por mais que a gente olhasse, porque ali era um pátio de brincar. Então, nós transformamos esse espaço difícil de lidar numa horta.
cercamos com tábuas, aí foi preenchido com terra, foi feito todo um paisagismo, né? Vocês podem conferir lá no fórum. E aí virou uma horta ali integrada ao espaço onde as crianças brincam. Para completar, nós plantamos algumas árvores frutíferas em vasos. Então, plantamos mamão, figo, plantamos pé de café e fizemos um banquinho de pallet com um canteiro no meio com morangos. Tudo ao alcance das crianças. Mas, assim, tudo integrado ao pátio onde as crianças brincam. Então, assim, não é um espaço da horta, é o pátio onde as crianças brincam. E aí, no parque mesmo, a gente tem uma área verde privilegiada, né? Então, a gente está numa situação muito boa lá. Foram plantadas outras novas frutíferas, que a gente já tem bastante amora, cereja, pitanga, mas a gente plantou outras frutíferas também. E tudo isso com a intenção de que a natureza se integre ao brincar da criança de uma maneira mais natural, que a criança realmente fique imersa nesse mundo natural. Mas, infelizmente, com o isolamento, a gente não teve oportunidade de aproveitar tudo isso como gostaria com as crianças. A gente só começou com elas, mas mesmo sem elas, nós demos continuidade à transformação dos espaços, sempre acreditando que as crianças vão voltar e vão encontrar esse espaço maravilhoso para desfrutar. Mas a gente continua investindo, plantando novas espécies, justamente esperando o dia em que as crianças vão entrar pelas portas da unidade e vão encontrar toda essa natureza em espaços que antes pareciam impossíveis, espaços de concreto. Pois é, né? Eu, assim, só para dar uma ideia, quando eu mudei para essa minha casa, faz muito tempo, tudo era de cimento. Eu estava grávida. Eu peguei uma picareta e fui devagarzinho quebrando. Primeiro quebrei lá na frente, fiz um jardim. Depois eu quebrei um pedaço do fundo, plantei uma pitangueira. Tal. E que é isso? Não é que a gente vai conseguir chamar um paisagista e pum, e tudo vai mudar. Não, é aos poucos mesmo, né? E alguma das coisas que você diz aí que você plantou, como amora, figo, pitanga, são chamadas as plantas punks, aquelas que a própria Mata Atlântica nos oferecia e que a cidade foi cortando, foi acabando com elas e as pessoas não sabem nem como usar, né? Como usufruir dessas plantas punks, né? Que podem ter verduras, podem ter árvores, né? Que eu posso colher junto com as crianças as amoras, tanto para comer, como eu posso fazer, enfim, compota de amora, enfim, e que é uma delícia. E a mesma coisa com a pitanga, né? Que quando dá fruta, dá muito. Que são coisas que aproximam, na verdade, a criança dessa coisa que eu chamo de telúrica, né? Que está ligada à terra, que está ligada ao próprio trabalho que dá você produzir alimento para você comer, né? Muito bom, Juliana, gostei muito. Vou lá ver o que você postou. Mais alguém? Desculpa, eu coloquei o slide, mas se alguém quiser falar, é só avisar a gente. Então, acho que assim, acho que a gente teria de pensar juntas aqui coisas que vocês já pensaram sobre estratégias, né, que vocês poderão utilizar para trabalhar as questões, principalmente alimentares, no retorno, né? Então, assim, eu gostaria que vocês pudessem relatar rapidamente isso e até para ajudar uns aos outros a construírem estratégias interessantes, algumas eu já falei, mas outras que vocês pensaram mesmo, abrir mesmo uma conversa de que estratégias a gente pode, enfim,
está utilizando lá no retorno para a gente poder melhorar e qualificar, na verdade, a alimentação. E também importante pensar, voltar lá na nossa pesquisa, que nós vamos ter mesmo muitos sintomas aparecendo na alimentação. Então, não vai dar para a gente entrar nas questões alimentares de olho fechado, só produz e vamos lá. Não, todos vão ter de estar pensando em como, enfim, qualificar a alimentação e pensar em trabalhar aquelas questões de alimentação no cotidiano de vocês. Então, vamos lá pensar um pouquinho sobre isso? Ô, Elza, você quer abrir para elas falarem um pouquinho ou quer passar para o próximo slide? Eu acho que seria interessante, a gente ainda tem tempo, não tem? Tem. A gente dá uns 5 10 minutos, né? Uhum. Tá, então deixa eu abrir aqui de novo. Que se vocês coisas quiserem que vocês já pensaram sobre isso? No retorno, que coisas eu terei que fazer para lidar com as questões de alimentação? Que coisas você já passou pela cabecinha de todos? E até pensando na pesquisa específica da sua escola, né? Que questões que apareceram, né? Que isso é diferente também. Eu acho que na minha unidade, por ela ser bem grande, a gente tem aí quase 300 crianças, eu quero, junto com as professoras, pensar em momentos mais tranquilos de alimentação, que eu acho que a gente estava exatamente no automático aí que você citou. Eu estou vendo a possibilidade de criar alguns refeitórios nas áreas externas, para que a gente consiga aí, não ter que correr com uma turma, porque a outra está vindo na sequência. Então, primeira coisa que eu penso é pensar nesse tempo e nesse espaço que prejudica a escuta, realmente aquilo que a Mariana falou em relação aos relatórios, eu creio que se tivesse visto da minha unidade, não apareceria nada diferente. Apareceria realmente quem come, quem não come, quem é seletivo, quem não é, quem aceita verdura, quem aceita frutas, mas essa observação mais atenta, mais acolhedora, do jeito que estava acontecendo as nossas alimentações, impediria o professor de realmente ter esse feeling aí, né? Esse olhar realmente cuidadoso, carinhoso para a alimentação. Então, eu acho que hoje, a partir daí, claro, pensar, porque a gente tem o self-service, mas as crianças não se serviam, porque o nosso é alto. Então, eu penso em pegar assim que puder, né? Porque com essas questões de protocolo, no momento não vai ser possível, mas colocar na mesa para que as crianças possam se servir, dispor no seu prato do jeito que eles acham melhor, porque o professor faz o pratinho igual quartel, todo mundo igual. Eu detesto o arroz em cima do feijão, eu gosto de pôr do lado. Se alguém colocar minha comida do jeito que eu não gosto, eu já não tenho vontade de comer. E por que a criança tem que pegar o prato do jeito que o professor montou para ela? Exatamente. Né? Então, nós fizemos, antes de acabar as aulas, o almoço das estrelas com algumas turmas. Então, o almoço das estrelas, a gente arrumava a sala assim, como se fosse um restaurante. Eles se serviam, o prato, o talher era tudo de vidro, coisa que a gente, no momento, tem o prato de inox. E eles, quando pegaram o prato de vidro, parecia que estava pegando assim num tesouro, emocionados. Então, claro que para mudar toda essa parte de utensílios vai um investimento, mas pode ser aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez. Eu posso começar dos maiores para os menores, né? Ô, Silvana, a sua unidade é SEI ou é EMEI? É SEI. Qual que é o seu SEI? Antônio Carlos de Gílio. É direto? Não, é indireto, é parceiro. Mas a minha principal preocupação é o que eu falei no começo, é realmente aí tentar, com as professoras, deixar esses momentos prazerosos, porque eu sinto que eles são assim, tanto para as crianças como para os funcionários, algo assim bem desgastante. É isso.
Mais alguém? Alguém contou uma coisa aqui que eu achei interessante, que é contar a história, por exemplo, do Pedro Malazarte, a sopa de pedra, que é uma história muito divertida, né? Eu também tive num SEI parceiro lá de Parelheiros, aonde a professora vai aproximando as crianças da construção da sopa através da história do Pedro Malazarte. E aí, nossa, é um mês inteiro as crianças fazendo sopa de pedra lá no quintal, com panelinhas, com isso, com aquilo, até que, na verdade, elas vão ajudar a cozinha a fazer uma sopa que não é de pedra, enfim, e que era muito divertido, porque eles contavam para a cozinheira, e muito pequenos, gente, porque é SEI, eles são muito pequenos, e elas filmaram isso e mandaram para mim, porque foi uma questão de construção. Então, acho que a gente tem muita coisa para fazer com alimentação, né? Passa por N coisas. A nossa vida, ela é perpassada por N momentos de alimentação. Então, acho que é questão de desenvolver esse olhar mesmo, né? Pensar em jeitos, enfim, da gente ir tratando essa questão, né? É muito interessante. Eu acho que a alimentação, se a gente quisesse, a gente faria toda a educação, principalmente uma educação em torno da em alimentação, né? torno da alimentação. Se eu quiser, é possível e é riquíssimo. Tem portador de texto especial, tem 1000 histórias infantis que estão relacionadas com alimentação, 1000 experiências. Ciência dá para deitar e rolar com alimentação, porque a alimentação é uma coisa, né? Você pega a farinha, vira outra coisa, vira bolo, vira pão, vira biscoito, quer dizer, você quer a maior mágica que essa, e praticamente é o mesmo produto que você está usando, enfim. É lindo, na verdade, é uma escolha muito, muito interessante. Então, acho que a gente pode ter muitas iniciativas aí. E acho que é bom aproveitar essa oportunidade que a pandemia nos oferece, da gente ter um olhar mais aguçado, mais fundante, vamos dizer assim. Sim. Acho que uma das coisas que eu acho super, super importante na questão de trabalhar com alimentação é nomear os alimentos para as crianças. Isso é fundamental. Eu não como aquilo que eu não sei o que é. É muito difícil fazer isso, né? Acho que tem uma outra coisa também que eu queria lembrar, que é assim, o coletivo da escola, se ele for bem cuidado, ele vai dar conta, e tiver construção de boas narrativas, ele vai dar conta da grande maioria das crianças. Depois que elas retornarem, em 15 dias vai estar todo mundo comendo muito melhor do que a gente espera, né? Ou esperava. Mas a gente vai ter algumas crianças, algumas que dá menos de 5% da escola, que, na verdade, vão precisar de ajuda especial. Então, que nós, só com os instrumentos que a gente tem, não vai ser suficiente para ajudá-las, né? Então, nós vamos ter crianças que vão chorar muito na hora da alimentação, crianças que a seletividade vai estar lá em cima, e que só aquilo que a gente faz, vamos dizer, que a gente domina, que a gente conhece, não vai dar conta do trabalho com elas. E aí é mesmo identificar, conversar com a família, partilhar, encaminhar, conversar com a nutricionista que faz supervisão para vocês, encaminhar, enfim, para um recurso que tenha mais profissionais especializados para nos ajudarem, porque e vai ser menos de 5% das crianças, mas que vai aparecer, vai. É real isso, né? Então, são as crianças que as emoções estavam tão confusas, tão atrapalhadas, e, enfim, tão amedrontadas, muitas vezes, que vira uma coisa que se fixa lá na alimentação. Então, o transtorno
alimentar, como a gente chama, ficar hiperseletivo, ou comer demais, ou de menos, enfim, às vezes ele se fixa no sujeito, né? E ele se fixa quando o sujeito é jovem e vira um hábito. Então, a gente vai precisar de ajuda para alguns poucos que nós, solitariamente, só com o trabalho da escola, não vamos dar conta, e que a gente vai precisar dessa parceria com a família, com o centro de saúde, com o nutricionista, enfim, para tentar ajudar essa criança. Tá ok? A outra tarefa que eu queria deixar para vocês, na verdade, é para que vocês elaborassem um plano de trabalho em relação às questões relacionadas à alimentação e ao retorno, né? Olhando a pesquisa da sua escola. O que as famílias estão dizendo sobre as crianças e como aparecem, enfim, as questões. E até fazendo pequenas entrevistas com as mães, com os pais, com os avós, para a gente também entender que sentimentos estão misturados com essa pesquisa, se vocês ainda não têm uma coisa mais refinada, né? E reforçando isso, que no meio da grande maioria a gente vai ter menos de 5% das crianças que vão precisar de ajuda especializada. Então, eu acho que no elaborar o trabalho, a gente já deixar isso com um lembrete para nós, que solitariamente nós não vamos dar conta de elaborar um bom plano de trabalho se eu não perceber que tem uma proposta que é no coletivo, mas que também vai ter um atendimento que é mais individualizado para alguns, né, que vão estar sofrendo mais e tal. Vamos lá, Mar? Eu queria dar agora os avisos finais. Que agora, dia 26, a Elza vai fazer uma live para discutir as questões da normativa. Vai ser às 2h. O link para entrar nessa live já está disponibilizado lá no ambiente do Caminhos do Cuidar. E daí a gente queria pedir para vocês participarem de 2 fóruns, né, que estão abertos. Um é o Fórum Solidário. Ele é muito importante para vocês trazerem as questões que ainda não foram respondidas pelo curso, alguma dúvida que as suas equipes ainda tenham, ou dúvidas das famílias, né? É um fórum para a gente poder ainda dar um contorno para as questões que vocês têm e que a gente não deu conta, não só de alimentação, mas de todos os conteúdos dos Caminhos. E lembrar que dentro da parte de gestão participativa tem aquele fórum de boas práticas, e que ele está aberto, por exemplo, esse caso da horta, eu acho que você deve ter postado no nosso fórum de alimentação. Sim. Mas se você quiser postar também no fórum de boas práticas, é um exemplo super bacana, né? Exatamente. Então, são esses 2 pedidos, de participar do Fórum Solidário com as dúvidas e do Fórum de Boas Práticas com as coisas legais que vocês têm feito. E lembrar de assistir a Elza, dia 26, às 2h. Bom, meninas, o nosso grupo é o penúltimo encontro que a gente tem, da alimentação exclusivamente é o último. Eu espero que eu e a Mari a gente tenha conseguido responder grandes questões que ajudem, que tenham dado instrumentos para vocês poderem qualificar, enfim, a alimentação da escola. Vou sentir muita falta de vocês. Esse trabalho foi muito desafiante para a gente. Eu aprendi muito. Parece que a gente, às vezes fala, já não vou aprender muita coisa, mas nesse grupo foi muito bom, porque aprendi muito, porque tinha muitas questões, né? Questões que também eu nunca tinha vivido, né? A questão dessa quarentena, desse isolamento social, tal, me obrigou a pensar muito, e me obrigou não só para mim, mas pensar, enfim, na cidade, né? O que foi muito bom, assim, para a alma até, me tirar, né, do medo, me tirar das fantasias e tal, precisar botar o pé na terra para poder estar junto com todos. Muito obrigada mesmo.
E aí nos encontramos na nossa live de todas, que vai ser marcada e a gente avisa, tá bom? Muito obrigada, viu, Mariana, Elza, vocês foram assim perfeitas. E como eu escrevi, vocês plantaram as sementes. Agora, com certeza, vocês não saberão aonde, mas nascerão aí muitos, muitos frutos, viu? Eu espero, é o meu desejo. Obrigada, viu, Silvana? Eu queria completar falando o quanto para a gente, cada fala de vocês nos transforma, né? Nos faz pensar de uma outra forma, conectar com o que a gente tinha planejado, dar continuidade nos nossos pensamentos, né? E ainda mais nesse momento da pandemia, onde tudo é muito novo. Então, assim, a gente está longe das escolas, a gente está em isolamento em casa, né, Elza? A gente não está saindo das nossas casas. Então, a gente está muito afastado do dia, né? Porque tanto eu quanto a Elza, a gente faz muitas formações dentro das escolas. Então, a gente tem essa prática. Mas nesse momento da pandemia, a gente só pode ter dados pelo discurso de vocês, né? Então, quanto essa troca é muito enriquecedora. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Eu acho não, todas nós temos muito que agradecer a vocês, né? A gente tem aprendido muito e falamos poucos hoje porque a gente está absorvendo e refletindo em tudo que temos que fazer, refazer, reformular, enfim. A quarentena fez a gente pensar em muitas formas de trabalho, né? E que pode ser que dê certo. Pode ser, não vai dar, gente. Não, sim, eu falo assim porque a questão das incertezas de retorno, a gente ainda não sabe como vai ser, como vai acontecer nesse sentido, mas vai dar certo, seja ela como for. Mas a gente também não pode esquecer que ontem e hoje a gente tem notícias tanto difíceis, mas notícias auspiciosas em relação à vacina, né? Que a própria Organização Mundial da Saúde, enfim, abre um grande visor, dizendo que tem muitas vacinas que estão dando certo, tal. Vamos ter de esperar 1 mês e pouco, 2 meses, mas possivelmente já vai começar a poder atender as pessoas que estão mais expostas ou em mais riscos. Isso já é uma grande esperança, né, gente? Ainda vamos ter de passar o Natal sozinhos, mas, né, cada um na sua casa. Mas vale se a gente em breve, enfim, puder ter uma vacina eficiente, que já estão acenando com essa possibilidade. Você pensar em agosto, a gente não tinha possibilidade nenhuma, né? Então, a ciência pode ser um grande instrumento aí, né? Na verdade, para todos nós. Sim. Obrigada, viu, menina? Pessoal, muito obrigada, então. Tchau, obrigada, que vocês tenham um bom almoço. Tchau, tchau. Até o último encontro, que estaremos todos, tá? Tchau, beijo, tchau. Tchau, gente.